Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Câmara Entrevista Especial. E hoje nós vamos conversar com o presidente do Legislativo, Augusto Lara, que vai nos falar sobre esse 2021. Um ano totalmente atípico, diferente, anormal e de muitos desafios. Presidente Augusto, obrigado por nos receber aqui em sua casa para essa entrevista, fazendo uma retrospectiva de 2021. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, essa oportunidade da gente poder comunicar com os telespectadores da TV Câmara, conversar contigo, relembrar alguns momentos da Câmara neste ano, que foi um ano intenso no Poder Legislativo, mas também foi um ano que trouxe conquistas consigo, trouxe amadurecimento e tenho toda a certeza que 2021 deixou lições e que 2022 será ainda melhor, será um ano de muito trabalho, um ano muito proveitoso. Então, muito feliz de poder relembrar alguns momentos e trazer essa retrospectiva, essas lembranças às pessoas também. No começo do ano, o senhor assumiu um desafio, que foi abrir a Câmara justamente no momento ainda que os protocolos de segurança ainda estavam recém se acomodando. Por que essa decisão de, naquele momento, quando o senhor assumiu, abrir a Câmara? Paulo, a Câmara de Vereadores ela teve um protagonismo enorme, em vários setores. Então, a Câmara de Vereadores ela não poderia estar fechada. Ela, naquele momento difícil de pandemia, principalmente em janeiro, nós tivemos o cuidado de abrir a Câmara de Vereadores com todos os cuidados, com todos os protocolos sanitários, mas para mostrar para as pessoas que a Câmara estava ao lado delas, que a Câmara também, assim como o comércio, assim como outras instituições, estavam de portas abertas, apoiando e auxiliando elas para o que precisar. Então a gente viu sim a importância simbólica, principalmente, de estar com as portas da Câmara de Vereadores abertas, ou seja, tanto de uma parte simbólica importante, mostrando para a sociedade que nós estamos juntos, ao lado delas, mas também para que a Câmara tivesse o seu funcionamento integral e pudesse, então, cumprir com a sua missão, que é fiscalizar, é legislar, e é ter todo um cuidado legislativo, com os projetos que lá entram, que são protocolados, ou seja, a alma de uma cidade, das ações mais simples, as mais complexas, passam pela Câmara de Vereadores. Então não poderia, como a Câmara, se omitir dos debates, das discussões, das análises de projetos, tanto em plenário quanto nas comissões. Então, por isso, nós entendemos importante, naquele momento, nos primeiros dias de janeiro, nossa primeira ação de abrir a Câmara de Vereadores para tudo isso, para que o trabalho funcionasse na sua integralidade, mas também e principalmente para mostrar aos homens, às mulheres, aos trabalhadores da nossa cidade, mostrar de uma forma simbólica e um símbolo muito forte, mostrar o seguinte, nós estamos aqui ao lado de vocês, com as portas abertas e dando todo o suporte possível. A TV Câmara, esse canal que as pessoas nos acompanham, também protagonizou as vacinações. Nós, todos os sábados, praticamente, estivemos lá no ginásio da Escola Cívico-Militar São Pedro, monitorando, fiscalizando, acompanhando as vacinações nos jovens, em homens, mulheres, nos idosos, ou seja, acompanhando os avanços, acompanhando a virada de página que a nossa cidade estava dando naquele momento, está dando através da ciência, através das vacinações e da articulação do nosso governo, que conseguiu com isso vacinar a totalidade da nossa cidade. Tenho certeza que a nossa expectativa e o nosso próximo passo, Paulo, é justamente vacinar agora as crianças. Eu tenho minha filha aqui que tem 11 anos e que entra também nessa faixa etária que nós queremos vacinar, porque é importante, acima de tudo, acreditar na ciência. Então, a Câmara ela vem cumprindo com seu protagonismo diário desde que voltou a abrir. Então, ela abriu as portas em janeiro e já nos próximos dias ela começou a acompanhar as vacinações,
começou os debates acalorados, né, em cima de temas importantes e relevantes para a nossa cidade e conseguimos com isso conquistas, né, para a nossa cidade, que é essa que a gente vai decorrer aí ao longo da nossa conversa. O senhor fez menção ao comércio e a Câmara esteve engajada na volta do comércio lá no começo do ano também. O senhor acha que essa ação foi essencial para que o comércio não demitisse, não fechasse? Com certeza, Paulo, essa ação foi extremamente importante, né? Aliás, um conjunto de ações, né? Não é uma ação isolada, mas um conjunto de ações que foram e são importantes para que o comércio se mantesse aberto, né? Para que viesse novas empresas para a nossa cidade e para que a nossa comunidade, a nossa cidade de Bagé, pudesse avançar nesse quesito que é das vacinações, né? Bom, agora é fazer uma força-tarefa para vacinar as nossas crianças e para ajudar economicamente setores que ficaram fragilizados com a pandemia, né? Vejo que a grande missão da Câmara de Vereadores é essa, né? Foi um ano bastante, como tu falastes, atípico, mas também bastante importante, né? Foi muito importante porque é nesses momentos de luta, nesses momentos de dificuldade, que uma instituição e que as lideranças mostram o seu valor, né? O seu valor através da inteligência, o seu valor através da habilidade e da execução de planos, né? Tu pega assim, Câmara de Vereadores de Bagé, no ano de 2021, angariou mais de 4 milhões em emendas parlamentares, né? Eu, particularmente, através do meu mandato e sempre indo a Brasília e levando outros vereadores comigo, nós conseguimos mais de 2 milhões de reais. Conquistas que são aplicadas no serviço público e são revertidas a um serviço público de qualidade. Exemplo, 300 mil reais investidos para concentrar e para criar um centro de referência pós-Covid, que inclusive já está no Fundo Estadual da Saúde, esses 300 mil reais. Foi uma emenda que nós conseguimos numa ida a Brasília, né, com uma liderança, com um deputado federal, e que é revertido para tratar daquelas pessoas que tiveram Covid, tiveram alguma complicação e ficaram com algum tipo de sequela, né? Agora, na última vez que eu fui, nós conseguimos 450 mil reais, ou seja, quase R$500 mil, para ser investido na reforma do ginásio São Pedro, né? Um ginásio da Escola Cívico-Militar. Os bagenses conhecem o ginásio São Pedro, porque ali é mais do que um ginásio, foi um centro de vacinação, né? Não teve bagense que não tenha entrado naquele ginásio para se vacinar. Então, assim, não teve, Paulo, uma única vez que nós tivéssemos ido na capital federal, ido a Brasília, e que não tivéssemos trazido algum tipo de recurso. Todas as vezes que nós fomos, todas, sem exceção, todas as vezes, nós trouxemos recursos para a nossa cidade. E eu acredito que esse é o dever do parlamento, né? O dever não só de receber as demandas diárias, o que é muito importante, escutar a população, dialogar com as pessoas, isso é fundamental, é o exercício do parlamento, mas também de ir onde está concentrado o poder e as verbas para aplicar políticas públicas, que é em Brasília. Nós sabemos que o nosso país é um país que concentra, né? O seu orçamento é concentrado em Brasília. Então pega assim, cidades com porte de Bagé, com a receita de Bagé, ela não consegue se autossustentar ou comportar os seus compromissos apenas com o orçamento daqui. Ela depende e depende muito do que se busca fora. Então esse trabalho, essa ida a Brasília, esse contato com as lideranças federais, deputados, senadores, ministros, isso é muito importante, porque literalmente, Paulo, bota a nossa cidade no mapa dos recursos, né? No mapa do desenvolvimento e das coisas boas, né, que podem vir para a nossa cidade. A gente pega assim,
barragem sendo uma realidade, né? O Exército executando. A obra da radioterapia, que é o Hospital do Câncer, sendo uma realidade, que agora, em meados de janeiro, fevereiro, já deve ser inaugurado. São conquistas que se conquistou não por estar em Bagé, mas porque teve lideranças que foram, né, em Porto Alegre, através do governo do estado, que foram também em Brasília, ou seja, a política é a arte de exercer esses contatos, né, contatos que possam ajudar a cidade, né, a nossa rainha da fronteira, que vem se desenvolvendo, que tem, Paulo, algumas limitações até geográficas, né, por a gente estar tão distante da capital e do polo industrial, que tem os seus desafios, mas que vem crescendo, que vem se desenvolvendo. E eu acredito muito que 2022 é um ano de grandes execuções na nossa cidade, né? Execuções no quesito de pavimentações, de asfalto, de obras, né? Obras importantes que estarão em andamento. Resultado dessas articulações. Resultado, né, dessas articulações. Eu, enquanto presidente da Câmara, acompanho muito as agendas, faço minhas próprias agendas também em Brasília, mas acompanho muito as agendas com o prefeito Divaldo Lara, que tem uma grande influência em Brasília, que tem portas abertas nos ministérios, na Câmara Federal, e isso nos beneficia. E quando eu digo nos beneficia, não é o Augusto político, não, mas é a cidade de Bagé. Porque quando a gente entra nos gabinetes ou nos ministérios, as pessoas já sabem que nós somos de Bagé. Né? Por quê? Porque existe essa influência, Paulo, do prefeito Divaldo Lara, essa boa relação, vamos dizer assim, né? Essas portas abertas e boa relação do prefeito Divaldo Lara com o governo federal, o que beneficia e muito e destrava muitas ações. Tu pega assim a obra da barragem da Arvorezinha. Estou falando nela porque ela é mais emblemática, né? Mas quantos anos parada? Quanto tempo parada? E agora nós não estamos falando de uma empresa terceirizada executando a obra. Nós estamos falando do Exército Brasileiro executando a obra, com orçamento, né, com plano de ação, com plano de início e com plano de fim da obra. Ou seja, a gente sabe que vai acontecer. As pessoas, na medida que vão acompanhando as obras, que vão visitando a barragem da Arvorezinha, sabem que é um processo natural, né, que vai acontecer, que o Exército vai entregar a barragem. Isso graças à influência que o prefeito tem e que eu, representando o Poder Legislativo, acompanho o prefeito. São contatos importantes, né? Levo comigo vereadores, porque cada vereador também tem seu representante lá. Então é uma forma de agregar forças, né, para trazer maiores resultados. Tem gente que pensa assim, mas vem cá, e tudo que vocês fazem lá, não daria para fazer uma videochamada? Já que a gente está nessa era digital, tão digital, né? E numa era que, principalmente com a pandemia, as pessoas se habituaram muito nessa questão de videochamada e tal. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não surte o mesmo resultado. Não surte o mesmo resultado. Uma coisa é fazer uma videochamada. O deputado nem vai me atender por videochamada. O senador nem vai me atender por videochamada. Né? Agora, quando tu vai lá, quando tu bate na porta do gabinete deles, tu mostra o interesse. Tu mostra, né, que tu estás ali não para brincadeira, mas que tu estás ali porque tu tem um objetivo. Então, assim, essa romaria que a gente faz, né, já faz praticamente todos os meses, a gente foi deste ano a Brasília, foi trazendo resultados, foi levando ofícios das secretarias do nosso município, né, reivindicando, solicitando verba para uma coisa ou para outra, e deu resultados. Tanto é que a Câmara num todo conseguiu, né, mais de 4 milhões de reais, e através do nosso mandato a gente conseguiu a metade desse valor, né, mais de 2 milhões de reais. Então, assim, é de se comemorar, porque foi um trabalho que no final dele, Paulo, a gente vê o resultado. Um trabalho que gera um resultado na vida das pessoas e um resultado grandioso. E falo grandioso porque
Os 2 milhões que eu consegui foi para a saúde e para a educação. E são os 2 pilares da sociedade, né? A gente precisa ter saúde. Nós temos uma população que está envelhecendo. O Brasil já não é um país de jovens, né? A sua natalidade vem diminuindo cada vez mais. É um país de pessoas idosas e está se preparando para isso. Então, nós temos que ter um olhar ainda mais sensível e cuidadoso para a saúde, mas também sem desatender a educação, porque a educação é por onde passa o futuro e o desenvolvimento das próximas gerações que estão vindo, né? Então, conseguimos valores expressivos nestas 2 áreas, na área da saúde e na área da educação, aí fechando mais de 2 milhões de reais em ambas as áreas. Um dos seus trabalhos nesse ano de 2021 foi criar o Câmara Conectada, que era para justamente reunir as lideranças da cidade. Que resultados o senhor acha que essas etapas que já foram realizadas trouxeram significativamente para a cidade? Paulo, eu sempre via, principalmente no começo do nosso mandato, a Câmara, e era um desafio que nós tínhamos, a Câmara parece que ilhada, né, no seu próprio mundo, e cada setor da sociedade, cada setor vivo da sociedade também ilhado, né? Cada um fazendo, cada liderança, representante fazendo seus serviços ali. E às vezes a gente acaba esquecendo de interagir com outras lideranças, com outros segmentos. O Câmara Conectada serviu para dar sintonia a estas lideranças, a estas instituições e entidades, para que projetos importantes como o Hospital do Câncer, a radioterapia, estivesse na pauta não só da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Bagé, mas na pauta de todas as entidades, como a CIBA, como o COBAME, né, a Associação Rural de Bagé, a OAB e tantas outras que participaram. Então, o Câmara Conectada ele veio justamente para unir as lideranças em prol das pautas e dos assuntos relevantes para a nossa cidade de Bagé. Eu vi com bons olhos porque isso gera também uma maior transparência. Quando tu une essas lideranças, como nós fazíamos, né? Reunimos uma vez por mês e vamos fazer agora em 2022 novamente. Reunia uma vez por mês essas lideranças, junto com o Poder Legislativo e junto com o Poder Executivo. Tu dá a voz para essas lideranças que representam uma instituição poder indagar, poder falar, poder instigar, né, números, dados, estatísticas. Isso é muito importante, né? Isso enriquece um debate e desenvolve ainda mais, né, setores da nossa cidade que dali a pouco precisam sim de um olhar de fora. Tem projetos interessantes que precisam de alguém que está lá no COBAME, lá, uma mulher empreendedora, olhar, não, pare, mas de repente nós fazer isso daqui como políticas públicas para as mulheres. Né? Um exemplo, a provocação para que mulheres, principalmente nesse momento de crise financeira que o mundo vive, poderem se ensaiar e serem empreendedoras, né? Então tem várias sugestões, ideias, iniciativas que podem vir de fora, né? Para os poderes, legislativo e executivo. Por isso a importância do Câmara Conectada, porque gera transparência e, acima de tudo, gera a união, a força de líderes para o desenvolvimento da nossa cidade também. Um dos méritos seus, ao longo desse ano de 2021, foi trazer para o Bagé um banco de alimentos, que já atingiu mais de 8 toneladas arrecadadas. Atingiu os objetivos? Atingiu, porque nós estamos falando de um projeto de 3 meses, né? Tu vê, não é 8 toneladas em um ano. Nós instituímos esse ano, mas o Banco de Alimentos tem 3 meses. Né? Ele existe na sua forma prática, no exercício da sua função, há 3 meses. Então, nós estamos falando de 8 toneladas em 3 meses, que ajudaram e ajudam instituições como a PAI, Caminho da Luz, José Alta Gomes, né? Abrigos, asilos,
né, todo tipo de entidades que ajudam a sociedade. E o nosso banco, e tem esse diferencial dos demais bancos de alimentos, Paulo, do Estado, é o seguinte: nós temos, o nosso estatuto é diferenciado. O nosso estatuto também nos permite ajudar famílias carentes, né, que recebem a visita de uma assistente social, que faz uma entrevista com elas, faz uma avaliação técnica, faz o cadastro e ajuda essas famílias. Então, assim, olha a grandiosidade de um trabalho desse. Lamentavelmente, estar no momento onde muitas pessoas passam fome, tu saber que vai estar na mesa do homem, pai de família, da mulher, chefe de família, muitas vezes, vai estar o arroz e feijão na mesa dessas pessoas, vai ter o arroz e feijão para oferecer para o seu filho, graças a um projeto social, e o mérito desse projeto é dos bagenses, né? O mérito do Banco de Alimentos é dos bagenses. Os bagenses que entram lá no mercado e quando vê um voluntário, né, com um colete lá identificado do Banco de Alimentos, vai lá e doa 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, o açúcar, o óleo, né, a farinha, a massa. O mérito está na solidariedade dos bagenses. Só o que a gente fez foi um movimento de trazer o banco, de instituir o banco, né? Fizemos as parcerias certas, os contatos certos e trouxemos o banco. Não foi algo fácil. Se fosse fácil, outros teriam feito. Não foi nada fácil trazer o banco de alimentos. Não foi nada fácil colocar em prática o banco de alimentos. Não é fácil manter o banco de alimentos. Mas esse trabalho é tão grandioso, Paulo, é tão bonito, e da gente saber que tantas pessoas que a gente não conhece, não faz ideia, mas que hoje, né? Hoje, ainda hoje, vão se alimentar porque receberam a doação do Banco de Alimentos. As nossas entidades, os nossos asilos, os nossos abrigos assistenciais vão botar comidinha lá no prato do idoso ou da criança, né? Ou daquela pessoa vulnerável, graças à doação do Banco de Alimentos. Isso não tem preço, né? Isso, eu te digo assim, que não tenho dúvidas que é o nosso maior projeto social, é o maior projeto social de Bagé e muito em breve será o maior projeto social da região. O Banco de Alimentos, ele já está no coração das pessoas e já está ajudando muita gente. Foi um projeto social que veio para ficar e para auxiliar instituições e famílias de Bagé. O momento político mais importante desse ano de 2021, sem dúvida, foi a votação do IPTU. Foi uma decisão fácil dar o voto de Minerva para o senhor, decidir o resultado dessa votação? Não, não foi fácil, Paulo. Foi uma decisão difícil, porque é um assunto polêmico. É um assunto que ainda é polêmico, apesar de já termos virado essa página, né, e já foi votado. É um assunto que divide opiniões. No meu ponto de vista, teve um erro tanto nosso enquanto base de governo, quanto um erro do próprio governo, que foi divulgar mal o que é esse projeto de justiça tributária. Porque um outro lado, maldosamente, politicamente, ou até por falta de informação, né, fazia uma campanha contra o aumento do IPTU. E nunca teve votação a favor ou contra do aumento do IPTU. Nós não votamos isso. Nós votamos um projeto de extrema responsabilidade, que é um projeto que visa, primeiro, beneficiar a maioria da população e proporcionar a quem tem mais que pague o justo, que pague o proporcional. E quem tem menos que também pague o proporcional. Eu sou contra aquele discurso que eu já ouvi na tribuna dos meus opositores. Eles falam assim: quem tem mais tem que pagar mais. Não, tu não tem que ser penalizado por ter mais. Se tu tem mais é porque tu tens o teu mérito, né? Seja através do teu trabalho ou por alguma herança familiar, que não deixa de ser um mérito familiar também, mas eu sou contra essa frase, quem tem mais tem que pagar mais. Eu sou a favor
do justo, ou seja, quem tem mais paga o justo, paga o proporcional. Quem tem menos paga o justo, paga o proporcional ao que tem. Eu faço uma análise muito simples, né, de quem tem carro. Tu tens uma Amarok, tu vai pagar um IPVA referente ao valor da tua caminhonete. O João tem um Uno Mille, ele vai pagar um IPVA referente ao Uno dele. Proporcional que eu Proporcional, e as pessoas não reclamam por isso. Elas compram um carro, seja um carro num valor popular mais barato, um carro de luxo, sabendo que o IPVA é proporcional ao valor do seu veículo. E o IPTU é a mesma coisa, só que estava acontecendo o seguinte, Paulo. O IPTU, quem tinha menos estava pagando mais, a maior carga tributária, e quem tem mais, quem é dono de vários imóveis no centro de Bagé, né, muitos proprietários de imóveis estavam pagando menos, mas bem menos, bem menos. Aí eu te pergunto, isso é justo? Será que é justo com quem está pagando certinho? É justo com quem está pagando proporcional? Eu tenho certeza que não é. Né? Então, nós não votamos aumento da IPTU, nós votamos na justiça tributária, proporcionando a quem tem mais que pague proporcional, né? Que a gente possa oferecer essa justiça, né? E para que as coisas na nossa cidade possam avançar. Por exemplo, com o orçamento que deixou de entrar há tantos anos, quantas coisas poderiam ser feitas? Muita gente simples ia lá, ó, a primeira coisa que faz é pagar o carnezinho do IPTU. Agora, muitos donos de mansões, muitos empresários, muita gente que tem muitos imóveis, deixou de pagar por muitos e muitos anos. E o projeto não é pedindo, solicitando que essas pessoas paguem o que passou, não. Fala assim, ó, daqui para frente paga o que é justo. E por que eu digo que é um projeto de responsabilidade social e de governança, Paulo? Porto Alegre aplicou esse projeto no final de 2020, né? Final de 2020. Exatamente. Pelotas aplicou esse projeto. Santa Maria aplicou esse projeto. Passo Fundo aplicou esse projeto. E tantos outros municípios estão aplicando o projeto. Porque não é um projeto para castigar, não. É um projeto para se manter uma lisura tributária. Para que o Augusto e o Paulo paguem proporcional. Eu ao imóvel que eu tenho e tu ao imóvel que tu tem. Não pode um de nós ser beneficiado, né? Dali a pouco um de nós tem uma casa melhor e é beneficiado, e o outro não. E era o que estava acontecendo. A decisão, voltando ao início da pergunta, ela não foi fácil. Ela requereu muita coragem, né? Ela puxou e demandou muita coragem. Mas eu, na minha vida pública, nos 5 anos que estou como vereador, já mostrei isso diversas vezes, que coragem não nos falta. Eu uso sempre o exemplo de um maestro, né? Um maestro que quer fazer um bom trabalho com a sua orquestra, muitas vezes ele tem que virar de costas para o público para fazer o trabalho com a orquestra, para guiar a sua orquestra. Né? Político, líder que quer ficar bem com todo mundo, é um líder de caráter duvidoso, é um líder de caráter fraco. Alguém que quer ficar bem com todo mundo é alguém que não serve para liderar. Porque quando tu estás numa posição de líder, nem sempre tu vai agradar a todos. Mas tu tem que botar na balança o seguinte, o que é melhor para a maioria das pessoas? O que é melhor? E esse projeto, ele não é simpático, e como eu disse, eu acredito que teve um erro coletivo de divulgação, de divulgar mais esse projeto, de informar mais esse projeto. Mas é um projeto que, a médio prazo, as pessoas vão ver duas coisas. Primeiro, que elas foram enganadas por aqueles que diziam que era um aumento da IPTU. Segundo, que
a nossa cidade vai começar a avançar em nível estrutural. Por quê? Porque muita gente que estava deixando de pagar acaba pagando mais. Eu te digo mais, Paulo, eu acredito que vai aquecer, vai acelerar e vai fomentar os negócios imobiliários. Por quê? Um imóvel, uma sala comercial no centro, tá? Qualquer imóvel, qualquer sala comercial no centro, hoje vale 10 mil reais. Uma garagem no centro está valendo isso. 8 mil, 7 mil, 10 mil reais. Aí o dono, o proprietário desse imóvel, ele cobra, num dito bem popular, os olhos da cara. Por quê? Porque ele paga uma taxinha mínima de IPTU, ele não paga o proporcional ao valor do seu imóvel, ele paga o mínimo dos mínimos. Então ele prefere cobrar um valor alto, até que alguém queira alugar por aquele valor, né? Ele prefere fazer isso do que ou manter fechado até achar alguém que pague aquele valor que ele peça, do que baixar o preço para alugar. Por quê? Porque ele paga uma taxinha mínima. Agora, no momento que ele paga um valor proporcional ao seu bem, ao seu imóvel, ele não vai querer deixar aquele imóvel fechado. Ele vai querer alugar o quanto antes. Para quê? Para que ele não tenha que pagar o tributo tirar do bolso. Não, ele vai abater do aluguel. Então, assim, eu penso que a tendência é baixar o valor dos imóveis, dos aluguéis, das salas comerciais, das casas, e com isso fomentar então os negócios imobiliários na nossa cidade, né? Repetindo, desde que esse projeto entrou lá na Câmara, nós ficamos 60 dias com ele na Câmara, eu sempre me propus a conversar com as pessoas, a recebê-las e a explicar o que é o projeto. Sempre mostrei, olha, não é aumento de IPTU, ele é literalmente justiça tributária, porque ele dá oportunidade de que as pessoas paguem proporcional ao valor do seu bem, assim como é com os veículos, né? O senhor acabou de entregar 1,8 milhão, devolver 1,8 milhão para a Prefeitura de recursos que foram economizados ao longo desse ano de 2021. Esse valor poderia ter sido aplicado de outra forma ou foi uma forma de fazer uma gestão responsável, econômica? Assim, Paulo, nós investimos na Câmara, né, dando toda a estrutura aos vereadores, né, não faltou mecanismos para que eles pudessem exercer com excelência os seus mandatos, então nós priorizamos isso, né, priorizamos investir no bem-estar das pessoas que vão até a Câmara de Vereadores, a população, então nós trocamos todas as luzes da Câmara para melhorar o ambiente, nós pintamos a Câmara por dentro e por fora, nós fizemos uma série de investimentos na Câmara para receber melhor a população, e nós tivemos também o cuidado de economizar, de não esbanjar, de economizar. Para quê? Para que valores pudessem ser revertidos em serviços sociais importantes para o nosso município, né? Uma das sugestões que nós demos ao prefeito Divaldo Lara foi uma casa de hospedagem em Bagé, que inclusive foi uma provocação do Musa lá na Câmara esse ano, quando o Musa esteve na Câmara, ocupou a tribuna, o Musa deu essa sugestão, né? O Musa que é um nome muito conhecido na nossa cidade, né? Histórico, lutou lá pela oncologia. Hoje nós temos a oncologia e está aí se inaugurando a radioterapia, e eu penso que Bagé precisa ter essa casa de hospedagem para receber as pessoas que vêm de fora. Lavras, Candiota, Pinheiro, Pedras Altas, né? Enfim, quem vier de fora, Livramento, quem vier de fora e for tratar em Bagé, seja um tratamento oncológico, seja até mesmo algum outro tipo de tratamento de saúde, possa ter essa casa para ficar, né? Para fazer um chimarrão, para descansar, para tomar um banho, né? Para esticar as pernas, dormir um pouco, para posar, né? E ir embora no outro dia. A gente sabe quantos procedimentos cirúrgicos ou tratamentos de saúde que necessita o paciente, os seus familiares posarem. Então, que esta casa
aqui em Bagé seja o que é a casa de hospedagem lá em Porto Alegre, né? E quem usou a casa de hospedagem em Porto Alegre sabe o que é. É um ponto, é um lar de acolhimento, né? Um lar que acolhe as pessoas na sua fragilidade, né? Na sua dificuldade e fragilidade em saúde, dificuldade financeira, emocional. Então, que esta casa seja aqui em Bagé para a gente receber os nossos irmãos de outras cidades, né? Que a gente possa receber munícipes de cidades vizinhas, que eles possam vir para Bagé sabendo que, além de um tratamento de saúde, também vão receber o carinho dos bagenses através da Casa de Hospedagem Bagé também. Presidente, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria de lhe perguntar, para encerrarmos, o que o senhor já está vislumbrando para esse ano que vai nascer? Muita esperança, Paulo. Muita esperança, muito trabalho. Nós queremos aumentar o nosso ritmo de trabalho, queremos entregar mais resultados para as pessoas, né? Queremos mostrar para os bagenses que é possível ter uma cidade melhor, que é possível voltar a acreditar na política, voltar a acreditar, né, em lideranças que trabalham e se dedicam e tenham a política, o serviço público como uma devoção, né? Eu digo assim com toda tranquilidade que a nossa família, a família Lara, tem a política como uma devoção, tem a entrega do serviço público como uma devoção, porque isso é de extrema importância, né? O maior orgulho é fechar o ano entregando um monte de resultados na saúde, na educação, na infraestrutura, nas obras. Esse é o nosso orgulho, né? Esse é o nosso capital. Não é... O empresário busca o capital financeiro, nós buscamos o capital social, que é essa aprovação das pessoas com um serviço público que, através do nosso mandato, do nosso trabalho, a gente consegue entregar. Então, 2022 será ano de muito trabalho, será um ano de esperança, será um ano de mais vacinas, será um ano da cura e será um ano que muitas pessoas, principalmente aquelas que por algum motivo, né, foram abatidas financeiramente, socialmente por esta crise que a gente está enfrentando, será um ano delas se levantarem. E nós, enquanto figuras, agentes públicos, nós queremos incentivar essas pessoas, nós queremos ajudá-las e queremos, através do nosso trabalho também, incentivar com que a nossa cidade cresça cada vez mais, né? E que a gente possa virar aquela página de cidade que não tem água, não, será a cidade que terá água. Cidade de muitos buracos, não, será a cidade de muito pavimento, de muito asfalto. Essa é a nossa grande missão na vida pública, né? E especialmente nesses 3 anos pela frente que ainda temos de mandato, né? Eu ainda mais um, enquanto presidente da Câmara, e depois mais 2, né, enquanto vereador, se assim Deus quiser. Presidente, obrigado pela entrevista. Obrigado, Paulo. Um feliz 2022. Para todos nós, para ti, para tua família e para todos os nossos amigos aí, telespectadores da TV Câmara, que sempre nos agraciam com a sua audiência. Muito obrigado. O programa Câmara Entrevista Especial de hoje fica por aqui. Conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores, Augusto Lara. Obrigado pela sua companhia. Continue assistindo a nossa programação.